Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma residência possui 2 aparelhos de TV, 2 geladeiras, um computador, um ferro elétrico e 8 lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica de cada equipamento está representada pela figura 1. A tensão elétrica que alimenta a rede da residência é de 120 volts. Um eletricista fez 2 ligações que se encontram representadas pelas figuras 2 e 3. Essas aqui. Com base nas informações, verifica-se que a corrente indicada pelo amperímetro da figura... Então, pede-se a corrente indicada pelo amperímetro. Bem, observando aqui, o amperímetro ele está no mesmo ramo que a fonte. Então, tanto para a figura 1, quanto para a figura 2, quanto para a figura 3. Então, a corrente que passa por ela vai ser nada mais do que a corrente total, ou seja, provinda de todos os aparelhos, de todos os ramos que tem ali, tanto para a figura 2 quanto para a 3. Então, para cada uma das situações, como já temos a tensão da fonte, que é de 120 volts, teremos que calcular a resistência equivalente para esses dois sistemas, né? Então, vejamos aqui na tabela. A TV, a geladeira, o computador, o ferro e as lâmpadas têm suas resistências mostradas aqui, né? Então, bem, cada lâmpada possui 20 ohms de resistência elétrica. Tá? A geladeira possui uma resistência de 60 ohms. A TV 40 e o computador também 40, como consta aqui nas figuras. Tá? Bem, aqui novamente, 20 ohms para cada uma das lâmpadas, 60 ohms para a geladeira, 60 ohms, 40 para a TV e 120 ohms para o ferro de passar. Bem, então nosso exercício aqui vai ser de calcular a resistência equivalente em cada uma dessas situações. Bem, começando com as lâmpadas. Cada lâmpada possui 20 ohms e como estão numa associação em série, a resistência equivalente ali para as lâmpadas vai ser de um valor de 60 ohms. Vou fazer mais do lado aqui. Valor de 60 ohms. Bem, a geladeira temos 60. O televisor 40. E o computador também 40. Vou apenas desenhar os ramos aqui, né? Senão não vai ter espaço. Próximo passo aqui agora é: temos duas duplas de resistores que possuem o mesmo valor, 60 e 240. E bem, existe uma relação que a resistência equivalente para um certo número de resistores é a resistência dividindo pelo número de resistores. Nesse caso aqui, para duas resistências iguais, o valor da resistência é divididos por 2 em cada um desses. Então, ó, a resistência equivalente para combinação lâmpadas e geladeiras será de 30 ohms, tá? 60 divididos por 2. E no segundo ramo teremos a segundo par de resistores em paralelo, 40 divididos por 2, o que vai dar 20 ohms. Tá? É só para entender, esse aqui vira o valor de 30, esses aqui viram o valor de 20. E agora, para esses dois, como temos um par de resistores, usaremos a seguinte relação, que a resistência equivalente é igual ao produto, que é uma outra forma de achar a resistência equivalente, é o produto divididos pela soma dos resistores. Daí aqui então teremos 30 vezes 20 igual a 600. E abaixo, 30 mais 20 igual a 50.
cortando 0 com 0, teremos aqui 60 divididos por 5. Bem, 60 divididos por 5 é igual a 12 ohms. Então, a resistência equivalente nessa figura 2 é de 12 ohms. Para achar a corrente elétrica aqui, veja nas alternativas, só quer saber da corrente elétrica indicada. Usaremos a relação tensão divididos pela resistência. Como a tensão da figura 2 é de 120 volts e a resistência é de 12, teremos uma corrente na figura 2 de 10 amperes, que é a corrente total, que é o que vai ser registrado no amperímetro. Ou seja, este carinha aqui terá um registro de 10 amperes. Agora para figura 2, para fazer os dois aqui, né? Bem, temos uma associação de, veja, 5 lâmpadas, né? Todas elas em série, então 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Temos aqui um valor total de 100 ohms. 100 para as lâmpadas, 60 para a geladeira, 40 para o televisor e 120 para o ferro. Bem, vamos fazer então o esquema dos resistores aqui agora. Fazer um de 100 ohms, a geladeira que era de 60, o televisor que era de 40 e o ferro de passar roupa que é de 120. E também não vou desenhar aqui a fonte, apenas para ver a resistência equivalente, tá? Bem, aqui não vai adiantar fazer aquela primeira relação que usamos, né, de fazer essa divisão por 2, pois não temos nenhum valor que seja equivalente um ao outro. Então, o que faremos? Vamos escolher 2 resistores, tá? E ir fazendo a resistência equivalente a partir do produto divididos pela soma. Eu vou escolher aqui, como eu já havia feito, para ficar melhor visível, eu vou usar o resistor de 60 e o de 120 primeiramente. Tá? Não interessa a ordem, se vai pegar o 100 ou 60, 60 ou 40, 40 com 100. Eu vou pegar esses dois, pois vai dar um resultado um pouco melhor visível, né? Mas bem, olha só. Usando a soma e produto com esses, vamos ter 60 vezes 120 divididos por 60 mais 120. Bem, aqui a resistência equivalente vai ser igual a 60 vezes 120, não vou resolver isso ainda, 60 mais 120, 180. Daí agora sim, farei o seguinte, simplificarei 0 do 180 com o 0 do 60 e 6 com o 18, que aqui eu vou ter 1, simplificando por 6, e aqui eu vou ter 3. Tá? Então ali, ó, resistência equivalente fica 120 divididos por 3, que vai dar igual a 40 ohms. A resistência equivalente é entre esses dois. Então, redesenhando, né? Temos ali um resistor de 100 ohms, um resistor de 40 ohms e o resistor equivalente, que também é de 40 ohms. E bem, olha só, aqui temos dois valores que são equivalentes. Então aqui basta eu fazer, né, 40 divididos por 1, 2, divididos por 2, que é o número de resistores, que vai dar ali então, né, 20 ohms. Então, refazendo aqui, temos um resistor de 100 ohms em paralelo com um resistor de 20 ohms, tá? Associação em paralelo. E aqui vamos utilizar a relação soma e produto sobre a soma. 100 vezes 20 divididos por 100 mais 20. O que vai dar, né, 120 ali no denominador. Então ali vamos ter
basicamente 2.000 divididos por 120. Podemos assim cortar o 0 com o 0, ficando 200 por 12, que dá para simplificar aqui por 4, aqui ficando 3 e aqui ficando 50. Então a resistência equivalente vai dar 50 divididos por 3, que vai dar um número quebrado. Então vamos deixar assim, que agora para calcular a corrente, tensão sobre a resistência, ou seja, 120 sobre 50 terços. E aqui aplicar a relação divisão de fração. Mantém o primeiro, multiplica pelo segundo e invertido. Então fica 120 vezes 3 sobre 50. Daqui podemos cortar um 0 com 0. 3 vezes 12, 36, divididos por 5. Isso vai dar igual a 7,2 amperes, que vai ser a leitura, né, do amperímetro da figura 3. 7,2, que é o que temos aqui. Então, bem, vendo as alternativas, né, chegamos diretamente na letra A. A figura 2 registrará uma corrente de 10 amperes, o que fizemos ali na primeira parte, né? Na verdade, não precisaria, né? Para você que está fazendo, vai fazer a prova do Enem, não precisa efetuar aquela segunda conta ali, pois já tem uma resposta aqui correta, né? Então, já estava ok, não precisava. Eu fiz aqui para demonstrar, né, para já citar um exemplo. Até porque é bem demorado a segunda parte. Tá? Mas bem, certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!